Ela é a musa inspiradora do filme De Pernas pro Ar e proprietária da marca Sexy Delícia. Érica Rambaldi hoje é empresária, orientadora sexual, palestrante, coach e uma mulher de sucesso. Mas em 2005 viu a sua vida literalmente virar de pernas pro ar. Abandonou o mercado financeiro onde trabalhava, atravessou uma separação e decidiu investir no mercado erótico e sensual, depois de uma visita a uma sex shop. Com uma abordagem mais convidativa e de mala em punho, ela ia atrás de seus clientes em suas próprias casas, oferecendo os produtos eróticos vestidos da sensualidade que toda mulher busca. Sem constrangimentos e com muito bom humor, Érica Rambaldi vem conquistando o mercado, quebrando tabus e preconceitos, fidelizando a sua clientela e, acima de tudo, gente, vem proporcionando mais autoconhecimento e mais alegria para muitas mulheres pelo Brasil afora. Steve Jobs das pepecas. Que eu De Pernas pro Ar foi baseado na Érica Rambaldi. Um beijo, Érica, que é uma mulher que largou os negócios. Ela trabalhava numa empresa, era super infeliz, se separou e resolveu dar uma virada na vida dela. Foi vender na casa de cada mulher com uma malinha na mão os objetos sexuais. Naquela época não tinha muito online. As pessoas tinham vergonha de bater lá no sex shop e ser vista entrando. O Bruno Weiner e o Roberto Santucci, que é o diretor, leram a notinha dessa mulher no jornal e fizeram um filme sobre esse assunto. Érica Rambaldi, gente, está aqui no canal de Boa Nuzenta. Gente, que prazer estar aqui Érica, com que vocês, gente. Ter Prazer você é todo aqui meu. Com a gente. Foi um convite incrível. E eu tô muito feliz por estar aqui conversando com vocês. De trazer esse conteúdo na inspiração do filme De Pernas pro Ar, que a gente amou, acho que todo mundo viu, o Brasil todo viu. Gente, e quem não viu, essa história, tem, né? tem que ver, né? Vamos combinar, porque o filme é muito bom. Muito e o bom. 3 já tá aí, ó. O 3, tá aí. acho que alguns cinemas por aí ainda tá em cartaz, mas já tá no Now, já tá disponível lá na TV. Não tem desculpa pra não ter visto, né? Vejam, porque vocês vão rir muito. É verdade. Então a verdadeira Alice tá aqui com a gente hoje. Érica, então me conta a sua história. Como é que foi isso? Você abandonar a sua carreira no mercado financeiro e ter essa reviravolta e parar no mercado erótico, sensual, voltado para nós mulheres. Como é que foi isso? Na verdade, né, isso foi uma coisa, a gente está falando de 15 anos atrás, né, gente? Era um momento muito diferente do que a gente vê hoje no mercado erótico. Você tinha quantos anos? Na época, eu acho que eu tinha 33. Hoje você falou que tá com 47, 47, não é isso? eu tinha 33, mais ou menos isso, que eu tinha acabado de... Na verdade, eu estava num momento de mudança na minha vida, realmente. Eu estava... sabe aquele momento que você quer mudar? Você precisa de mudança, você está naquela fase, você precisa de mudança. Eu queria uma mudança na minha vida como um todo. Eu não estava feliz nem profissionalmente, nem na minha vida amorosa, né? Então eu estava terminando um casamento, né? Eu estava em final de carreira de um casamento e eu tive um encontro casual com o mercado erótico. E eu tive um encontro casual no mercado erótico e no início foi uma visão de oportunidade de negócio e eu me apaixonei. Eu me apaixonei porque, na verdade, eu comecei a entender, eu percebi muito cedo que eu não levava produtos para as mulheres, eu não vendia produtos, porque a gente não vende produto, a gente vende sonhos, novas sensações e novas experiências. É verdade. E quando eu percebi isso, eu percebi através do feedback das clientes, né? Com esse trabalho que a gente começou a fazer porta a porta, porque assim, o porquê que isso aconteceu? As pessoas não entendem muito bem, então... Qual foi o seu principal propósito na época? Foi financeiro? Você viu realmente uma oportunidade de negócio? No início foi financeiro, gente. Porque assim, eu tava num momento de transição, né? Eu tinha acabado de sair de uma grande instituição financeira e estava fazendo um trabalho temporário para um amigo numa empresa que era um serviço temporário de 3 meses. E naquele trabalho, naquele momento, eu conheci minha primeira sócia, que a história do filme é aquela ali mesmo. São 2 mulheres que juntas, uma conhece a outra e uma leva a outra até um sex shop. Foi exatamente isso. Eu conheci uma grande amiga, né, nesse trabalho e ela falou assim, eu quero te levar num lugar que tem aqui no prédio. Eu falei assim, que lugar?
assim, tem uma sex shop no subsolo que eu tenho que te levar. Eu falei, não tem nada pra fazer numa Não sex perdi shop. nada lá. Tipo, não perdi nada lá. E assim como milhares de mulheres. Gente, eu já era casada, mãe de 2 filhos, já era uma mulher, né, madura, com 33 anos, e nunca tinha entrado numa sex shop. E assim como milhares e milhares de mulheres, né? E eu falei, não tem nada, não perdi nada. Ela, não, você vai, não vou, enfim. Ela me convenceu aí. Eu falei assim, mas é legal, tem muita coisa engraçada, tem muita coisa... Eu falei, tá bom, vamos. E fui. Nesse momento, eu falei, gente, que é isso? Eu, na verdade, no início, eu fiquei meio assustada. Porque quando você entrava, né, era uma linguagem muito erotizada, realmente. As sex shops, hoje ainda tem sex shopping mais masculinas, com uma linguagem, né, mais erotizada, mas na época só tinha isso. Era muito voltada mais pro homem, né? Era feito por homens, voltadas para homens, porque né? os homens são mais erotizados, né? E eu percebia muito a questão, e aí veio a questão comercial mesmo, de eu perceber que existia uma demanda reprimida ali. Que as mulheres queriam, mas elas morriam de vergonha. E eu comecei a observar, aí a questão do observar mesmo. Todo dia eu descia, aí depois que eu não resisti, né? Ao convite que eu fui conhecer, eu virei cliente, eu ia todo dia. Uhum. E era muito engraçado, só que o atendente era um homem, e assim, era um ambiente muito feio, gente. Era uma coisa muito feia, aqueles produtos com aquelas mulheres de perna aberta. Você entrava, aqueles pinto pendurado, se batia na sua cabeça, umas coisas. E eu falei assim, e ainda tinha cabine. Vocês não estão entendendo, gente. Foi um constrangedor pra mim, porque acho que a segunda vez que eu entrei, eu tô lá escolhendo, olhando os produtinhos, porque na verdade eu já tava com visão, que eu falei assim, gente, eu quero revender. Já tava paquerando o mercado, já tava, né? Eu falei assim, eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Eu não sabia como, mas eu queria fazer. E eu virava pra minha sócia, né, pra minha amiga que me levou, a gente vai fazer isso. Ela falou assim, a gente vai fazer isso como, Érica? Eu falei assim, eu não sei, mas a gente vai fazer isso. E aí lá olhando, na época, a gente tá falando de uma época, gente, que a internet era discada. A gente não tinha acesso, assim, ao Google começando. 15 anos atrás, a gente né? não tinha acesso a tudo, tanta facilidade como a gente tem internet hoje, né? Então, você encontrar um fornecedor também não era tão fácil, era tudo mais complicado. E eu ficava olhando o CNPJ dos produtos, falei assim, gente, que deu? Onde é que eu acho essa fábrica? Como é que eu compro isso? Enfim. E aí, num momento como esse, eu tive um encontro, entrou um rapaz, não percebi, né? Foi lá pra dentro, daqui a pouco eu escuto um homem começar a gemer lá dentro. Eu quase tive um troço. Aí eu comecei eu fiquei nervosa, né? Eu olhei pra minha sócia e falei assim, pra André, a minha amiga na época, assim, é isso que eu tô pensando? Ela falou assim, Falei, não é. Eu tive uma crise de riso, ela me levou pra fora do sex shop. Ela me levou, me tirou, porque eu não conseguia parar de rir. Falei assim, eu vou lá perguntar a ela, você não vai perguntar? Eu falei assim, claro que eu vou. Eu entrei, fui lá perguntar pro atendente, eu falei, gente, o que é isso? Que barulho é esse? Ele, roxo, vermelho, era um rapazinho novo. E ele virou pra mim e falou assim, não, é porque aqui tem cabines. Eu falei, cabines? Eu não entendi nada. Eu falei, que cabines? Tem cabines lá de filme pornô. Eu falei, gente, não acredito nisso. Se eu já achava que era ruim, aí eu percebi que era pior ainda. Aí eu comecei a entender o porquê que a mulher não se sentia à vontade de entrar. E muitas como eu, não tinha ideia que tinha cabine, que não tinha cabine, entrava e já não entrava confortavelmente, né? Sim. Aí entrava, quando eu vi uma situação dessa, tinha um homem atendendo. Porque na verdade é o seguinte, você vai comprar um produto erótico, sensual, até uma própria lingerie. Você vai perguntar para um homem como é que você vai usar aquele produto? Ah, não, sem condição, né? O homem não vai. A gente já se sente desconfortável, ainda sendo atendente homem, e todo esse contexto que você descreveu na época. Gente, era uma coisa bizarra. E ali me deu um start, literalmente. Eu falei, a gente tem que fazer isso, André. A gente tem que fazer isso de uma forma diferente. E a Sexy nasceu assim. A Sexy nasceu com a vontade, com o desejo de falar de sexualidade, sensualidade, prazer, com bom humor e bom gosto. Com uma linguagem que informasse sem agredir, que levasse conhecimento sem constranger. E nisso a gente começou a trabalhar essa ideia, né? E a primeira coisa que a gente fez foi sentar e desenhar como a gente ia abordar. Desenhar literalmente a linguagem dos produtos. Né? Como abordar, como falar, né? E como chegar nessa cliente, né? Exatamente. E eu falava assim, e aí eu falei, cara, a gente tem que encontrar uma maneira de falar de uma forma natural e que não deixe ela constrangida. E veio a ideia do humor, né? Porque o humor quebra gelo, né? Quando você faz uma piada, quando você faz uma brincadeira, quando você bota humor, a pessoa desarma. E aí a gente começou a construir uma forma de falar dos produtos com humor.
né? Que você informe, né? Mas com humor. E aí eu botava nome nos produtos na época, né? Então, a gente pegava os vibradores, por exemplo, todos eles tinham nome. Então, era Tudão, era Chuck. Aí a gente começava a botar nome dos políticos da época nos vibradores. Era muito engraçado. E quando a gente ia apresentar, e a gente apresentava dessa forma. E acabou que ficava mais leve. Criou aí uma identidade, uma comunicação com elas. E a verdade é a seguinte, mas como? E o desafio, né? Como levar? Que o grande, na verdade, na época, o meu grande desafio era financeiro mesmo, né, gente? Eu tava passando uma época, aquela época que todo mundo passa, que eu falo, na época, eu e minha amiga, a gente dividia um mate e um pão de queijo, situação financeira doída, duas duras. Aí ela disse, como é que você quer empreender? Como é que você quer criar alguma coisa sem dinheiro nenhum? Eu falei assim, amiga, quando não tem dinheiro, tem que ter criatividade. É isso aí. Né? Tem que ter criatividade, não dá pra parar, né? Porque empecilho sempre vai ter. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai ao Maomé. A gente vai levar pra elas tudo aquilo que elas morrem de vontade, de curiosidade de buscar, mas morrem de vergonha. Assim nasceu a Sexy Delícia. Com esse conceito do delivery. Comprei 2 malas, enchi de produto. Falei pra minha sócia, a gente vai levar pras clientes, pras amigas. Mas como é que você achou? Começou então com as amigas, foi com as isso? amigas. Foi um boca a boca que foi Gente, se expandindo? sempre começa pelas amigas, né? Porque é aquele negócio, se as amigas validam, você sabe que você tá no caminho certo. Entendi. Elas ficaram loucas. Eu fiz a primeira reunião, gente, eu fiz no quintal da minha casa. No quintal da minha casa. Eu juntei. Na época, eu ainda estava final de carreira, né, do casamento, assim, mas a gente estava separado, mas dentro da mesma casa e tal. E eu conhecia. Aí foi as primas do ex-marido, foi as vizinhas, foi todo mundo. Ninguém sabia o que eu ia apresentar. Ah, é? Não. Olha que Eu máximo. marquei uma reunião e falei assim, eu tenho um produto novo para apresentar para vocês. Gente, foi hilário, porque todo mundo ficava um olhando pra cara da outra, assim, o que essa louca tá fazendo? O que essa louca, né? Que a pessoa vendia produto financeiro, né? Na época eu tava na parte de seguro, né? Então eu vendia a parte de capitalização, previdência, seguro. Tava esperando uma coisa séria nesse sentido, tipo, assim, que essa louca? Tipo, vai apresentar pra mim uma capitalização nova, né? Um seguro de vida. Não foi isso. E todo mundo, e elas se olhavam. Gente, eu juro, foi um fracasso, né? Porque, Jura? tipo assim, foi porque elas ficaram muito constrangidas, porque eu acho que eu peguei elas de surpresa, né? Eu falei, tudo bem, mas já sabem por que veio. Mas aí nos dias seguintes, sabe o que aconteceu? Uma ligava, a outra ligava, a outra ligava, a outra ligava. Então deu certo, né? Deu certo. Porque assim, na verdade, eu comecei a entender que eu tinha que fazer o boca a boca mesmo, né? E foi o delivery, foi assim. E eu comecei a visitar as clientes, eu tinha muitas clientes, né? Como eu tinha trabalhado em muitas empresas e muitas agências e tal, o que eu fiz? Eu comecei a ir nas minhas amigas, nas minhas ex-colegas de trabalho, nas empresas que eu tinha trabalhado. E na época a gente tinha uma facilidade maior para entrar nas empresas, né? A questão de segurança hoje é mais complicada. Como as pessoas também me conheciam, só mudou o conteúdo da mala. Em vez de ter papel, tinha brinquedinho. Só que foi difícil eu convencer, até porque minha primeira sócia falava assim, você é louca que eu vou sair com uma mala cheia de peru no meio da rua? Falei, claro que vai, ninguém sabe o que tem dentro. Ninguém eu não tá vou, sabendo, vai, eu não então. vou, vai, eu não vou, vai. Enfim, eu convenci ela a sair com a mala. E aí, o que aconteceu? Uma indica a outra. É a rede que eu falo que a prospecção, gente, é o boca a boca. Essa é a maior e melhor propaganda, né? Ainda Boca a boca, é hoje, ainda hoje é. É verdade. Porque quando você faz um trabalho, e assim, como elas ficavam muito à vontade, elas gostaram muito da abordagem, da forma que a gente levava, e elas ficavam muito tranquilas, elas começaram a indicar. E aí, quando você começou a ganhar esse vulto, assim, com essa clientela, como é que foi pra você virar empresa? Você já montou uma estrutura física ou teve um site online? Como é que foi isso? Gente, eu fiquei muito tempo no delivery. Muito. Porque, na verdade, aí o que eu fiz? Eu precisava otimizar. O delivery, ele é maravilhoso, mas ele é um operacional caro. Porque você ia visitar uma cliente por... Na verdade, às vezes eu ia na empresa. Então, pra mim, na empresa era melhor. Eu virei a atração do banheiro das empresas. Porque assim, eu chegava com a minha malinha, eu não podia abrir na sala, né? Na recepção. Não dava, tinha que ser um lugar mais, né? Porque aquela primeira cena do filme, aquela que ela abre os produtos, e em vez de ter brinquedo, tinha os brinquedinhos, aquilo aconteceu
na vida real. Aconteceu. Aquilo foi primeira situação constrangedora, difícil que eu passei. Porque eu tinha uma amiga que trabalhava no escritório de advocacia, um escritório jurídico, e só tinha mulher. E o chefe era homem, o dono do escritório era um homem, mas ela era responsável pelo escritório e todas as estagiárias, funcionárias, advogadas eram mulheres. E ela falou assim, Érica, olha, eu quero marcar pra você vir aqui um dia, mas deixa o dia que o meu chefe não vai estar aqui. O rato faz, o gato faz, o rato faz a festa, né, gente? Então, assim, como eu vou dar nome aos bois? E aí, o que aconteceu? Ela falou, tá bom. Aí ela me ligou um dia e falou assim, ó, hoje ele vai sair cedo. Quando for 4 horas, você chega aqui, porque a gente já vai estar livre, a gente vai ver tudo. Eu falei, tá bom. Como ele já tinha ido embora, o que ela fez? Me colocou na sala de reunião. Nossa! Gente, abri aquela mala recheada na sala de reunião. Juro, umas 20 mulheres em volta. E você imagina 20 mulheres juntas com um monte de produto erótico. Claro que é um fuzuê danado. Nisso, o homem esqueceu um documento e voltou. Jesus, olha. Ele voltou e escutou aquela... Não viu ninguém nas repartições, não viu ninguém nas salas. E aquela confusão, aquela falação daquela mulherada, quando ele abre a porta da sala de reunião. Que ele vê aquilo, eu fiquei paralisada, eu congelei. Eu falei assim, a minha amiga acabou de perder o emprego. Eu vou ter que encontrar um emprego. Assim, querida, você vai ter que vender produto erótico também, porque eu acho que você vai ficar desempregada. Gente, eu fiquei louca. Eu falei, meu Deus, ela há 20 anos no escritório. Eu falei, meu Deus. Eu chegava tremendo. No dia seguinte, eu liguei pra ela e falei, amiga, em nome de Jesus, o que aconteceu? Você ela ainda tá empregada? Você ainda tá empregada, você vai ter que vender produto comigo. Ela falou assim, não, foi tranquilo, porque assim, tomei uma bronca, mas como ela era de confiança, uma pessoa de muito tempo no escritório, ele só deu uma bronca, graças a Deus, não ficou desempregada, porque o negócio estava começando. Não, eu falei assim, vai que não dá resultado. Enfim, e foram coisas que foram acontecendo. E aí eu falei assim, eu tenho que fazer reuniões, eu tenho que otimizar as minhas vendas. Então, como é que eu otimizo? Juntando mais mulheres no mesmo espaço. Aí eu comecei a fazer eventos. Eu comecei que foi durante muito tempo o meu carro-chefe. Foram os eventos. Eu comecei a criar eventos femininos. Chá de lingerie. Exatamente, porque na época, gente, chá de lingerie ninguém sabia nem o que era. Tinha eu e a Chá, que é uma empresa chamada Chá de Lingerie, que começou junto comigo na época, e ninguém fazia isso. Ela em São Paulo, eu aqui. E assim, que era a questão de você levar para essa, que eu falava assim, gente, tem coisa mais interessante para você levar para a lua de mel do que avental e colher de pau. O noivo agradece. Então eu comecei a promover esses encontros para aquelas noivinhas mesmo, né? Para aquelas meninas que iam casar, e virou chá de lingerie. Depois despedida de solteiro, quando queriam uma coisa mais hot, mais animada, a gente fazia despedida, porque aí a gente botava um dançarino, um go-go boy e tal. E aí a gente foi criando os eventos. Aniversário sexy. Aí a gente fez um evento, eu criei um evento para mulher madura, que é um evento que a gente faz até hoje, que é muito legal. Bacana, hein? Gente, fica aí, ó, ligada, fica a dica. Porque assim, eu tinha muita demanda, muitas questões de mulheres maduras que estavam naquela fase de transição. Sabe aquele momento que muita mulher chega aos 40 e poucos anos e se separa? E fica muito perdida? E eu falei, gente, eu preciso criar alguma coisa para essa mulher, né? E aí eu criei o Chá da Liberdade. Olha, que interessante. E o Chá da Liberdade é muito legal, porque tem todo um ritual no chá. E é um ritual mesmo dela poder se empoderar de quem ela é, dela quebrar esse vínculo com o passado, recomeçar. E a gente tem umas coisas que eu não vou contar aqui, porque é surpresa, durante o evento, que a gente faz uns rituais, para ela emocionalmente se libertar, né, de um momento para poder entrar em outro. Começar uma nova vida. Começar uma nova vida, Isso empoderada, aí. feliz, entendendo que a sexualidade dela, ela tá no momento mais pleno da sexualidade dela. E foi muito legal, porque esse evento na época bombou. E assim, a gente foi criando os eventos. E durante muito tempo, eu fiquei fazendo isso, delivery e evento. Acabou que os eventos tomaram parte mais do meu carro-chefe, né? Eu parei de visitar tanto empresa e passei a fazer mais eventos no final de semana, porque era o que me dava mais rentabilidade. E a história do filme veio de um evento. Mas assim, dentro desses eventos que você começou a fazer também, quando é que você criou a sua loja online? Porque ela existe hoje, né? Na verdade, a gente hoje está até fazendo uma reestruturação da loja, porque a gente está colocando ela no ar de novo com uma outra pegada, porque a gente está vindo com linha própria. Então tem produtinhos hoje de Sexy Delícia de Pernas pro Ar, que tá uma linha linda. E
eu vim de evento, do evento eu criei um espaço, eu percebi que tinha uma... Por que aconteceu, na verdade? Eu comecei a criar uma rede de pessoas que vendiam pra mim, de consultoras, que começaram a fazer o que eu fazia. Eu ensinava essas meninas a fazer o que eu comecei a vender, o que fazer, né? Que eu fiquei, então, criando as redes de consultoras, que é o que a gente ainda faz hoje, né? Da sua marca, né? Da minha marca, Sim. isso. E elas vinham, compravam, revendiam, eu dava treinamento de produto, a gente ainda faz isso hoje. E assim, depois disso eu tive a loja física, e a gente, na verdade, ficava lá no centro da cidade, num espaço que era mais escritório, mais home office, a gente tinha um showroom, e era mais para atender essas meninas mesmo, atender as consultoras e tal. E ali eu comecei a ver a necessidade. Isso é incrível, assim, a loja virtual, ela veio quando veio o segundo filme. Ah, é? Só não depois. foi no primeiro, não foi. Olha que interessante. E falando sobre o filme, como é que a sua história se transformou num filme de cinema? Que interessante, Érica. Como é que isso aconteceu? Pois é, gente. Então... Ainda mais com a Ingrid Guimarães, né? Não, que a Ingrid é incrível. É verdade, assim. ela é incrível. E assim, eu acho que nada é por acaso, eu tava falando isso com a Gabi antes, assim, eu não acredito no acaso. Eu acho que as coisas, todas as vezes que eu comecei a fazer alguma coisa, quando eu entrei nesse negócio, e eu falei pra vocês que eu entrei com um cunho de negócio, né, gente? Eu tinha que me monetizar, pagar a conta, 2 filhos pra criar, separada, criando 2 filhos sozinha. Realidade de milhares de mulheres, né? E eu tinha que monetizar. Só que assim, foi apaixonante, na verdade, né? Eu encontrei o meu propósito sem saber. Eu não sabia, no início, eu não sabia que ali eu ia me encontrar como pessoa, como profissional, como mulher. E foi o que aconteceu. Eu sabia que eu não estava feliz fazendo o que eu fazia. E ali eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Você olhou uma oportunidade financeira. E na realidade, o seu propósito tem sido de ajudar milhares de pessoas. Porque, na verdade, né, o start foi quando eu recebi o primeiro feedback da primeira cliente. Isso fez toda a diferença para mim. Porque eu atendia muitas clientes, vendia o produto. Só que numa desses atendimentos, essa cliente me ligou. Ligou mesmo, né, gente? Não tinha WhatsApp, não tinha Instagram, tá? Ligou. Ligou pra mim e falou assim, Érica, eu queria te agradecer. Olha, gente, que massa. Eu queria te agradecer porque hoje eu sou outra pessoa, você mudou meu relacionamento. E eu fiquei muito impressionada, porque essa menina é uma menina muito novinha, pra você ver como é que marca a gente. Ela era 20 e poucos anos, ela casou muito cedo, e aquela coisa, casou apaixonada, e ela era apaixonada pelo marido, o marido por ela. Eram 2 jovens realmente apaixonados. Só que ela tinha muita dificuldade com as suas questões sexuais, muita. Ela tinha tido uma criação muito repressora, né? E ela tinha muita dificuldade de se aceitar, de se assumir, enfim. Então, assim, era sexo com luz apagada, ela não ficava nua na frente do marido de jeito nenhum. Cheia de... E eu falei, cara, como isso a gente percebia, né, pelo depoimento dela, o sofrimento, a dor dela, que a dor dela era, eu vou perder o meu relacionamento, eu vou perder o meu marido, o homem que eu amo, porque eu não tô conseguindo vencer isso. E aí a gente tinha algumas conversas, eu vendi para elas 2 produtinhos e dei algumas dicas, a gente conversou um pouco e eu fui orientando ela, eu acho que você podia fazer assim, acho que você podia tentar dessa forma, acho que você pode tentar esse produto dessa maneira. E ela foi se empoderando, ela foi criando coragem e entendendo que a sexualidade dela era a coisa mais natural do mundo. Que isso era uma coisa natural, isso era uma coisa comum, não era nenhum bicho de 7 cabeças, porque isso era uma coisa da construção de crenças limitantes que ela trazia com ela. Acho que a maioria das mulheres traz hoje, Sim. né? Principalmente aqui na meia-idade, né? Sim. Gente, a tá. gente vem de uma geração, de uma criação, de uma cultura patriarcal, machista. É e verdade. assim, eu tive sorte, né? Eu acho que hoje, muito do meu trabalho, muito do meu encorajamento, de quebrar esses tabus, porque também não foi fácil pra mim. Dizer pra mim que foi fácil, a minha sócia não conseguiu, ela não foi à frente. Porque, gente, eu virei, porque assim, pra vocês terem ideia, eu morava na zona norte do Rio. Mas ela não conseguiu por questões de... Era muito preconceito, era muito preconceito. O ex-marido dela, no caso, ela tava no mesmo momento que eu, pessoal, ela também tava se separando. E era um bombardeamento, sabe?
absurdo. É isso que eu ia te perguntar. A gente perguntou do filme que ainda a gente não conversou. Daqui a pouco a gente conta. Mas isso que eu ia perguntar pra você. Quando você abraçou essa ideia de montar isso, né, num negócio erótico, de sex shop e tudo mais, como é que foi pra você, Érica, filhas, ex-esposa, mãe, amigas? Como é que foi esse preconceito em relação Foi a você? muito difícil. Você foi muito difícil. bombardeada. Fui. Mas assim, eu acho que é muito do teu psicológico, né? Do teu emocional. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre fui muito bem resolvida. Eu nunca fui uma pessoa de dar muita importância para aquilo que as pessoas estavam falando, sabe? Do julgamento, do dedo apontado. Eu sempre lidei muito bem com isso. Isso me ajuda. Isso me ajudou muito. Por quê? Preconceito teve, gente. Vou dizer que não teve? Claro que teve. Como eu estava te falando, eu morava na Zona Norte. Criada no mesmo bairro a vida inteira. As pessoas me viram crescer desde pequenininha. Os coroas, os senhores. De repente, eu comecei a aparecer em matérias do jornal. Né? De repente, eu fui pro Jô Soares. E aí eu passava na rua, os velhinhos se cutucavam e falavam assim, aquela ali que vende peru de plástico, aquela ali que vende peru de plástico. E eu virei a mulher que vendia peru de plástico no meu bairro. Aí é complicado, né? Tá tudo bem. E aí é o que eu falo, foi um grande desafio. Foi. Porque eu tinha Mas você chegou pra conversar com seus pais, com seus com filhos? a minha mãe. Meus pais eram separados, né? Aham. E meu pai morava em São Paulo, eu tinha uma relação muito próxima com a minha mãe. Aí é que eu falo que faz toda a diferença. Porque a minha mãe é uma pessoa de cabeça muito aberta pro tempo dela, pra idade dela. Minha mãe hoje está com 73 anos, mas ela é uma pessoa incrível. E eu tive uma educação muito tranquila com relação à sexualidade. E aí a gente começa a pensar, né? Depois a gente para pra pensar, entender como é que foi essa construção. E eu lembro que eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre fui uma pessoa muito curiosa. Eu comecei a namorar cedo e eu sempre queria entender. E na época, gente... nossa idade, quem é da nossa faixa etária vai entender. Capricho, Carinho, lembra daquelas revistinhas? Capricho, revistinhas. Aquilo era... Comprava todas. Era o nosso guia Era o na nosso época, guia né? na época. Eu comprava, lia tudo. Aprendia. Onde a gente aprendia. E eu sempre tive essa questão... Eu nunca fui podada, né? Com relação à sexualidade. Meus pais sempre foram muito cabeça boa. Sempre me criaram de uma forma... A sexualidade lá em casa era uma coisa natural, né? O nu era uma coisa natural. Meus pais tinham essa questão do nu de uma forma tranquila. A parte de sexualidade era tratada com muita naturalidade. Então, talvez por não ter sofrido nenhuma repressão, isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Então, é muito importante isso. Essa construção, ela vem de lá de trás, de uma educação. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença a forma como você é criada. Mas você sentiu necessidade... Você tem 2 filhos homens? Não, eu tenho um casal. Um casal. Você sentiu necessidade de, na época, por esse preconceito, sentar com os dois pra Então, eles eram conversar? muito pequenos, né? Então, assim, eu expliquei que eu estava fazendo uma mudança de trabalho, porque eles começavam a estranhar. Eu, na verdade, na época, eu trabalhava muito, né, mercado financeiro, e eu trabalhava porque eu trabalhava em superintendência, eu viajava, às vezes eu ficava de segunda, e isso também foi uma das questões que eu falei, cara, eu não vejo meus filhos crescerem. Eu não via, eu trabalhava, às vezes eu viajava segunda e voltava sexta. Ficava com meus filhos no final de semana, e eu queria algo que me desse um pouco mais de liberdade com eles, né. Só que aí tinha tinha um preço, né, que o preço, eu tinha uma carreira, eu tinha um salário bom. E eu falei, cara, existe um preço nisso aí. Eu falei, e agora? O que eu faço? Eu tenho 2 caminhos, ou eu enfrento, ou eu fico na zona de conforto. Eu resolvi enfrentar. Podia ter dado errado também, gente. E deu muito certo, né? Em algum momento eu tive dificuldade, Sim, tive natural, problemas. né? Não é Mar dizer de que rosas. foi Paris e França, né, no caso Nova York e Paris, não é assim, né, gente? Vida real não é isso. Vida real não é filme. Então, foi muito obstáculo que eu enfrentei. E eu não era uma pessoa assim... Eu não me preparei para ser empresária. Eu não me preparei para ser empreendedora. As coisas foram acontecendo muito rápido na minha vida, né? Então, assim, eu era uma pessoa comercial, eu trabalhava no mercado financeiro, mas na área comercial, né? Então, eu prospectava, eu vendia, eu era vendedora. E, de repente, eu tinha uma empresa para administrar. Então, isso também é um desafio muito grande. Cair,
tive falência, tive problemas. É um desafio geral no Brasil, né? Você ser Sim. empresário, empreendedor... É um desafio, né? imagina... Com tudo ao redor. É o que eu falo para as cruz. meninas, né? O empreendedorismo, ele já é um desafio por si só. É. E empreender no mercado erótico é um Nesse desafio segmento, 100 vezes maior. É. Porque você tem que lidar com isso. Então, essa questão, quando eu lá atrás, era lidar com os meus próprios tabus e os meus próprios preconceitos. Que a gente tem, a gente acha que não tem, às vezes, a gente acha que é muito descolada. E quando você começa a lidar de fato com as questões, você percebe que não é bem assim. Entendeu? Você começa a perceber os pensamentos que você tem, preconceitos que você tem que você nem sabe. Que você não que se vão dá aparecendo conta. ao longo, né, Que do vai aparecendo ao processo. longo do processo. E você começa a ressignificar e tem que trabalhar isso. Porque se você trabalha com isso, você tem que ver isso de uma outra Foi maneira. pensar, aí sócia não conseguiu. Ela É. não segurou essa onda e... Foi muito difícil, né? Era muito difícil, gente. Era muito difícil. E aí foi. E até porque financeiramente demorou, né? Demora, gente. Ninguém começa um negócio hoje e ganha dinheiro amanhã. Não de forma lícita, que eu conheça. Então, é um trabalho, é uma É construção. uma construção. E aí a gente tem que ter essa cabeça voltada para isso. E aí quando eu falei assim, tudo bem ser a mulher de peru de plástico, a mulher que vende peru de plástico, porque eu tenho um propósito. Porque aí eu já tinha conhecido o meu propósito. E meu propósito ali era empoderar pessoas, mulheres. Era mostrar para elas o quanto esse universo do produto erótico pode ajudá-las no processo de autoconhecimento. Porque isso é o mais importante. O produto é só um produto. É o que ele traz para você como pessoa. Né, como ser humano, como conhecimento do seu corpo, como conhecimento do seu poder, do prazer, porque durante anos, séculos, a mulher foi negligenciada do seu prazer. Sim. E então hoje eu falo para essas meninas, para minha filha que hoje tem 21 anos, eu falo, cara, vocês têm o mundo é de vocês, né? Vocês têm uma liberdade Que a gente, que a gente não teve. Não teve. E Nem a gente no- pode dizer que muitas da nossa geração, eu acho que nem conhecem o orgasmo, não é verdade, Érica? Muitas, isso não é. A gente fala assim, nossa, hoje se fala de sexualidade, se fala de sexo. Sexualidade e sexo são coisas diferentes. São coisas diferentes. Então, Verdade. se fala muito de sexo, existe uma liberdade, uma pseudo-liberdade. Eu costumo dizer que o brasileiro ele é o pseudo-liberal, gente. Porque a gente aqui, se você parar para analisar a fundo, a gente que trabalha com isso, o que acontece? Você tem um país extremamente erotizado no sentido de que nós temos o carnaval, a nudez é uma coisa muito comum. A mulher é muito produto ainda na nossa cultura, Sim, né? sim, e você desfila nudez com muita tranquilidade num carnaval no Rio de Janeiro, né? As nossas músicas são extremamente erotizadas, né? Só que na hora que você vai falar de educação sexual, a coisa muda de figura. Não é tão, né? As pessoas ainda têm muita dificuldade. Muito E preconceito, às vezes né? profissionais da área de saúde, inclusive, que têm dificuldade. Então, por quê? Porque existe uma construção errada nisso aí. E que a gente precisa entender que sexualidade não é sexo. Sexualidade é um conjunto biopsicossocial, que tem muita coisa envolvida, que vem daqui, né? A gente costuma dizer, o seu maior órgão sexual não é. As pessoas acham que é genitália, que o sexo está na genitália. Não tá, gente. O sexo está na cabeça. É verdade. E tudo é uma construção daqui para lá. É. É isso. E, Érica, agora voltando realmente para a questão do filme De Pernas pro Ar. Pois Como é. é que aconteceu na sua vida? Então, aí, lembra que eu falei que a gente, né, que eu comecei a dar muita ênfase nos eventos?